Olá pessoal, tudo bem? Eu sei que eu demorei um pouquinho para divulgar esse vídeo, mas hoje eu gostaria de fazer uma rápida revisão das provas de vocês. E eu falo das provas porque foram vários modelos, né? Os centros, se eu não me engano, tiveram uns 3 ou 4 modelos, o Osório também, os modelos foram diferentes. Então eu gostaria de comentar muito brevemente. Se eu esquecer de falar de alguma questão que tenha caído no seu modelo de prova, fica à vontade para escrever que depois eu faço um comentário à parte, tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer uma revisão. De preferência, pega a tua prova, se você já retirou na secretaria, e acompanhe através dela, porque se essa revisão não esclarecer as tuas dúvidas, você pode já fazer uma observação e depois escrever para mim, ok? Então, provavelmente você que está assistindo, a minha revisão aqui não estará na ordem da tua prova, mas não se atenha a isso. Perceba apenas que essas questões caíram provavelmente na tua prova. Pode ser que uma ou outra não tenha caído, então vocês que estão assistindo vão selecionando esse vídeo de acordo com a prova que fizeram. Lembrando então que estou falando tudo isso porque os modelos não eram idênticos, ok? Então teve uma questão com um texto falando que a Mercedes iria suspender contratos, ok? Suspender contratos de 500 funcionários. A primeira observação que eu faço para vocês é essa. O texto fala em suspensão do contrato de trabalho. Ele não fala em interrupção, e muita gente errou por não ter cuidado ao ler o texto, não prestar atenção nesses detalhes, né, que fizeram toda a diferença. Então, obviamente, eu não vou ler todo o texto, eu vou comentar, mas não vou ler para esse vídeo não ficar muito grande. Mas as alternativas eram as seguintes. Considerando o texto acima, assinale a alternativa correta. Primeiro, após a Mercedes propor um programa de demissão voluntária, todos os funcionários aderiram, já que a empresa irá pagar R$100 mil extra a cada um deles. Será que é verdade? Pelo próprio título do texto, a gente já vê que essa alternativa está errada, porque o título fala o seguinte: a Mercedes vai suspender contratos de 500 funcionários. O título não fala que vai suspender os contratos de todos os funcionários. Então essa alternativa está errada. Segunda, apesar de todo o seu esforço, a Mercedes precisou pela primeira vez criar um programa de demissão voluntária. A alternativa também está errada porque o texto fala de forma expressa que não é a primeira vez que a Mercedes adota esse tipo de plano. Ok? Esse tipo de programa. Alternativa errada. Depois, a crise alegada pela Mercedes tem sido tão forte que atingiu inclusive a fábrica de carros de luxo. Alternativa errada também, porque lá no finalzinho do texto fala que a parte de carros de luxo da Mercedes não foi afetada, não ocorreu esse tipo de demissão nesse setor de fabricação. Então também está errada. Aí sobra só a última alternativa, no caso dessa versão que eu estou analisando. A suspensão de alguns contratos de trabalho foi a solução encontrada pela Mercedes para não precisar demitir mais funcionários. Está correto. Ainda que você não tenha encontrado essa alternativa com essas expressões específicas no texto, só pelo fato de você conseguir excluir as outras alternativas já facilita, já te conduz a marcar essa alternativa como alternativa correta. Ok? Algumas versões de prova tinham alternativa dizendo que a Mercedes interrompeu os contratos, e parece que essa alternativa está certa, mas é como eu falei no início do vídeo, o capítulo, o título do texto já deixa claro que a hipótese é de suspensão de contrato de trabalho e não de interrupção. Então teve gente que errou por falta de atenção. Aqui foi interpretação de texto pura, tá bom, pessoal? Ainda que você não tivesse estudado para essa prova, apenas interpretando o texto dava para acertar essa questão. Segunda questão, acerca do princípio da primazia da realidade. Então, olha só, se eu estou falando do princípio da primazia da realidade, não adianta você falar que uma alternativa está certa porque ela fala do princípio da proteção, porque ela fala da irretroatividade, porque ela fala da norma mais benéfica. Não, estou falando do princípio da primazia. Então, às vezes o aluno erra porque eu coloco lá uma afirmativa de outro princípio, mas está certo, esse princípio é isso mesmo. Sim, mas eu estou falando do princípio da primazia da realidade. Muita atenção com isso também, porque boa parte da prova de vocês foi interpretação de texto. Então, acerca do princípio da primazia da realidade, é correto afirmar que, primeiro,
Deve-se levar em consideração apenas aquilo que estiver escrito? Claro que não, vocês já aprenderam, sabem que a primazia da realidade é justamente o oposto. Eu não vou me apegar apenas ao que está escrito, eu vou levar em consideração o que ocorreu na prática. Então, esse item 1 aqui está incorreto, está errado. 2. A ausência de assinatura da CTPS implica no não reconhecimento do vínculo empregatício. Errado também. Nós vimos que os requisitos, os tipos de contrato de trabalho, e lá tinha contrato verbal. Tinha inclusive contrato tácito, que nem verbal é, não é? Estão lembrados? Então veja, se eu posso ter um contrato verbal, com exceção, tem as exceções, né? Algumas exceções que precisa ser escrito, mas via de regra, não precisa ser escrito. Quanto mais assinar CTPS. Ora, tem tanta gente que entra com ação na Justiça do Trabalho justamente porque sua carteira de trabalho não foi assinada. Se não fosse assim, seria muito fácil. Eu não assinaria a carteira de trabalho de ninguém e aí não teria vínculo empregatício. Então essa alternativa aqui está incorreta. 3. Deve-se levar em consideração os acontecimentos reais, ainda que não previstos em documento. Perfeito. Essa é a definição do princípio da primazia da realidade, uma das definições. 4. Deve-se levar em consideração os acontecimentos reais, desde que previstos em documento. Não, gente. Não precisa estar documentado. Se eu conseguir provar, por exemplo, através de testemunhas, através de uma gravação com um celular, enfim, se eu provar que alguma coisa aconteceu, por exemplo, que eu fazia hora extra, eu não preciso documentar. Não precisa estar escrito. Se eu tenho, por exemplo, prova testemunhal, já é suficiente. Isso é o princípio da primazia da realidade. Então, nesse caso, apenas o item 3 está correto. Ok, gente? Só que não tem essa opção na versão que eu estou analisando. As opções que tem assim, as alternativas 1, 2 e 3 estão incorretas. Não, porque a 3 está correta. Apenas as alternativas 1 e 2 estão corretas. Também não. Apenas as alternativas 1, 2 e 4 estão incorretas. É isso mesmo, porque a 3 está correta. Terceira questão. Assinale V nas alternativas corretas e F nas alternativas erradas. E aqui uma observação. É incrível. Eu coloco a alternativa de V ou F, a pessoa marca um X na correta. Aí depois eu coloco uma alternativa de assinalar a única correta ou a única incorreta. Aí a pessoa vai lá e coloca V ou F. Pessoal, cuidado, tá? Porque se você fizer V ou F em questão de X, provavelmente você vai ter a tua questão anulada, porque não pode rasurar questão de múltipla escolha. Então aqui é V ou F. Primeiro, o contrato de trabalho só será válido se for escrito? Incorreto, comentei isso agora há pouco. O contrato de trabalho só pode ser realizado com pessoa capaz. Isso significa que o empregado deve ter ao menos 12 anos de idade? Incorreto. Primeiro que vocês estudaram que capacidade plena, ou a pessoa se torna absolutamente capaz a partir dos 18 anos. Mas, apesar disso, o direito do trabalho permite que a pessoa trabalhe a partir dos 16, com aquelas exceções. Não pode ser trabalho insalubre, não pode ser perigoso, não pode ser trabalho noturno, enfim, mas a partir dos 16 já pode. 12 anos não tem nada a ver, certo? O contrato de trabalho deve ter objeto lícito, ok. Logo, não pode ser utilizado para a prática de atividades criminosas. Verdadeiro. Eu não posso fazer um contrato de trabalho para que a pessoa fabrique cocaína, né? Isso aqui é óbvio, pessoal. Eu acho que não precisa nem estudar direito do trabalho para ter uma noção disso, ok? Então essa alternativa está correta, ela é verdadeira. Depois, o contrato de trabalho só pode ser escrito ou verbal. Correto. Ele pode ser escrito ou verbal. E aqui preste bastante atenção. Alguém poderia pensar assim, professor, mas pode ser tácito, que não é nem escrito nem verbal. E essa alternativa não está aqui. Sim, mas preste atenção, a alternativa não fala assim, somente pode ser escrito ou verbal. Se falasse somente, apenas, exclusivamente, era uma coisa. Mas está falando assim, olha, pode ser escrito ou verbal. Não exclui outra possibilidade, que seria o contrato tácito. Então essa alternativa está correta. E por fim, o contrato de trabalho só pode ser realizado com pessoa capaz. Isso significa que o empregado deve ter ao menos 18 anos de idade. Incorreta. A partir dos 16 já pode trabalhar. Quarta questão. Tempo de prontidão é o período em que o empregado está trabalhando em casa, se é prontidão ou se
de sobreaviso, ele não está trabalhando, certo? Ele está esperando ser chamado para trabalhar, mas não está trabalhando. E prontidão a pessoa está esperando a ordem, está esperando ser chamado no trabalho, não é em casa. Então aqui está errado. O período em que o empregado não está trabalhando, mas encontra-se aguardando ordens. Correto, ele está de prontidão, não está trabalhando, está aguardando ordens. Alternativa correta. Depois, o período em que o empregado encontra-se aguardando ordens em sua residência? Não, no trabalho, porque a prontidão não é sobreaviso. E o período trabalhado por vigias e seguranças, absolutamente nada a ver para assinalar isso daqui, só se você não assistiu aula nenhuma, né? E a quinta questão, acerca do contrato de trabalho, assinale a alternativa correta. Via de regra, possui prazo determinado. Errado. Via de regra, possui prazo indeterminado. Esse é o princípio da continuidade da relação de trabalho. Então, via de regra, o contrato de trabalho não é feito para terminar logo. Ele é feito para continuar até a aposentadoria da pessoa, né? Só que pode ter a demissão aí sem justa causa ou por justa causa, mas via de regra é sem prazo determinado. Então a primeira alternativa está errada. Segunda, via de regra possui prazo indeterminado. Correto, é o oposto da que a gente acabou de ver. Depois, deve ser por prazo indeterminado, inclusive no contrato de experiência? Não, né, gente? Se é contrato de experiência, é contrato por prazo determinado. Então, ele tem um prazo pré-fixado para terminar. São 90 dias, ok? Tem nem o que discutir, está errado. Para ser por prazo determinado, basta que o empregado concorde, não havendo qualquer outra condição. Não. A gente viu que para ser contrato por prazo determinado, existem requisitos legais. Então não basta o empregado querer, o empregador concordar. É necessário que as hipóteses previstas em lei estejam presentes para que então eu possa fazer um contrato por prazo determinado. Perfeito? Então aqui eu termino a revisão deste modelo de prazo. Eu estou ajeitando aqui porque eu estou com o microfone dentro da camisa, não sei se o microfone da câmera vai ficar bom. Então estou ajeitando aqui para não cair. Mas eu acabei de analisar esta versão de prova. Eu vou dar uma passada de olho aqui em outras versões para saber se eventualmente tem alguma coisa que eu não comentei. Sim. Acerca do princípio da continuidade da relação de trabalho, é uma questão diferente. É correto afirmar que, então, princípio da continuidade da relação de trabalho, já é outro princípio. Primeiro, deve-se levar em consideração apenas aquilo que estiver escrito. Tem nada a ver com continuidade de relação de trabalho. Isso aqui era uma pegadinha que poderia ser utilizada no princípio da primazia da realidade. Então aqui está completamente errado, não tem nem sentido. Segundo, a não ser que o empregado concorde por escrito, não se pode alterar seu contrato de forma prejudicial. Pessoal, princípio da irrenunciabilidade do direito. O empregado pode concordar, não adianta nada. Ele pode escrever, ele pode assinar com o sangue dele, que não vale. Irrenunciabilidade do direito. Então essa alternativa, além de não ter nada a ver com continuidade da relação de trabalho, também está errada. 3. Deve-se levar em consideração os acontecimentos reais, ainda que não previstos em documento. Professor, está certo. Estaria certo se eu estivesse perguntando do princípio da primazia da realidade, mas não estou. Esta alternativa, esta questão, está falando do princípio da continuidade da relação de trabalho. Então, esta afirmação em relação ao princípio da continuidade da relação de trabalho está incorreta. De maneira que a alternativa certa é: todas as alternativas estão incorretas. Segunda, assinale V nas alternativas corretas e F nas alternativas erradas. O contrato de trabalho só será válido se a CTPS for assinado. Falso, já falamos isso aqui. O contrato de trabalho só pode ser realizado com pessoa capaz, mas é possível ser empregado com menos de 16 anos de idade, se houver autorização dos pais. E aí, gente? É falso ou é verdadeiro? É possível ser empregado com menos de 16 anos de idade, se houver autorização dos pais. É falso, né? Tá errado, não tá errado? E se eu errei na correção aqui, colocando verdadeiro para alguém, depois vocês mandam um e-mail para mim ou uma mensagem dizendo: professor, o senhor errou na correção, eu ganhei ponto, então o senhor tem que tirar o meu ponto. Então
Me manda uma mensagem depois se eu errei na tua correção aqui, porque corrigindo mais de 100 provas pode ser que eu tenha errado e dado certo para a alternativa errada. Então você me manda uma mensagem, professor, eu tirei mais do que deveria, né? Com certeza muita gente vai escrever pedindo isso. Bom, então tá errado, porque menos de 16 anos não pode, gente, mesmo com autorização dos pais, ok? Com menos de 16 anos não se pode ser empregado, salvo no caso da empregada doméstica. Não, empregada doméstica vale a mesma regra, né? Também não pode, não importa se é doméstica ou não, menos de 16 anos não pode. O contrato de trabalho só será válido se contar com a presença de 3 testemunhas. Também está errado, o princípio da primazia da realidade. Ainda que não tenha testemunha, se eu provar de alguma outra maneira que trabalhava lá num determinado local, ok, vai caracterizar o vínculo empregatício. Não preciso ter 3 testemunhas, então a alternativa é falsa. O contrato de trabalho só pode ser realizado com pessoa capaz, salvo no caso do deficiente físico que poderá ter qualquer idade. Errado. Ora, se eu não posso contratar um menor de 16 porque ele é imaturo e é provável que o chefe passe a perna nele, quanto mais se ele for deficiente físico. Então não pode. Alternativa incorreta. Terceiro, acerca da prontidão e do sobreaviso, é correto afirmar que, se convocado para trabalhar, haverá o pagamento da hora normal, além do adicional de 20%. Não. Prontidão e sobreaviso, vocês estudaram que ganha menos do que a hora normal. Então, ganhar a mesma coisa ainda adicional, está errado. No tempo de prontidão, o empregado recebe apenas metade da hora normal. Também está errado. Só pode ser realizado por empregado do sexo masculino. Não tem nada a ver isso daqui, a alternativa é errada. E no tempo de sobreaviso, o empregado recebe apenas 1/3 da hora normal. Alternativa correta. Quarta questão. Acerca do contrato de trabalho, assinale a alternativa correta. Jamais poderá ser por tempo determinado, no caso do empregado rural. Não tem o menor sentido, eu nunca falei isso para vocês. Existem detalhes diferentes do empregado urbano para o rural, mas não existe isso daqui de que não pode ser por prazo determinado no caso do empregado rural. Será sempre por tempo indeterminado, no caso do empregado doméstico. Não, eu posso contratar, por exemplo, por um período de experiência, e aí vai ser um contrato por prazo determinado. Para ser por prazo determinado, deve obedecer os requisitos legais, ainda que o empregado não concorde. Veja, se cumpre os requisitos legais e eu ofereço essa opção, essa vaga de trabalho por prazo determinado, o empregado não pode chegar para mim e falar: olha, você é obrigado a me contratar por prazo indeterminado, porque eu fui selecionado para essa vaga e porque eu não concordo com o fato de ser por prazo determinado. Não tem sentido isso daí. Vamos imaginar que no final de ano tem uma alta, costuma ter muita demanda de trabalho, as lojas de shopping contratam então empregados, né, para conseguir cobrir e atender essa demanda de clientes. E aí a pessoa é contratada. Será que o empregado pode chegar para o chefe e falar: olha, é o seguinte, o meu contrato foi por prazo determinado, mas eu não aceito. Você vai ter que mudar esse contrato. Não tem o menor sentido. Se ele não quiser, ele que não vá trabalhar, ele que não sequer procure esse emprego, sabendo que é por prazo determinado. Agora, não dá para ele querer trabalhar e exigir que o contrato seja por prazo indeterminado se o chefe dele está dentro da lei, dentro daquela lei que permite o contrato por prazo determinado, ok? Então a alternativa é incorreta. E no caso do contrato de experiência, não pode ser prorrogado mais de uma vez, está correto, essa é a alternativa certa. Eu não posso contratar por período de experiência alguém, por exemplo, por 10 dias, prorroga por mais 10, prorroga por mais 10. Né? Ou então por 30 dias, prorroga por mais 30, prorroga por mais 30. Não posso. O que eu posso fazer é 45, por exemplo. Ou então eu poderia fazer 60 mais 30, tudo bem, mas eu não posso prorrogar o contrato de experiência por mais de uma vez. Então a alternativa está correta, esta última alternativa da quarta questão. E a quinta questão é o mesmo texto falando da Mercedes suspender 500 contratos dos seus funcionários, e aqui as opções são um pouquinho diferentes. A primeira: após a Mercedes propor um programa de demissão voluntária, todos os funcionários aderiram, já que a empresa irá pagar 100 mil. Essa aqui repetiu, está errada.
Apesar de todo o seu esforço, a Mercedes precisou novamente criar um programa de demissão voluntária. Alternativa correta, porque o texto diz que não é a primeira vez que a Mercedes adota esse programa. Interpretação de texto pura. A crise alegada pela Mercedes tem sido tão forte que atingiu inclusive a fábrica de carros de luxo. Alternativa incorreta está no texto. A interrupção de alguns contratos de trabalho foi a solução encontrada pela Mercedes para não precisar demitir mais funcionários. A alternativa está incorreta. Não estamos, o texto não fala de interrupção, o texto fala de suspensão. E lá se vai então mais um modelo de prova. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui diferente agora para comentar. Sim. Acerca dos princípios estudados, essa aqui é a primeira chamada, essa aqui foi a primeira chamada de ciências contábeis. Acerca dos princípios estudados, é correto afirmar que, primeiro, de acordo com o princípio da norma mais favorável, sempre que houver conflito entre duas normas, aplica-se aquela que for menos favorável ao empregado? É o oposto, aplica-se a que for mais favorável. O princípio da condição mais benéfica assegura ao empregado as vantagens conquistadas durante o contrato de trabalho? Vamos ver a próxima? De acordo com o princípio da continuidade da relação de trabalho, o contrato de trabalho, via de regra, é realizado por tempo determinado? Não, é o oposto, é por tempo indeterminado. Pelo princípio da primazia da realidade, todos os fatos só podem ser comprovados documentalmente pelo empregado? Errado. Já comentei isso nesse vídeo, não precisa de prova documental. Pode ser algum outro tipo de prova. De acordo com o princípio da inalterabilidade contratual lesiva, nenhuma alteração do contrato pode prejudicar o empregador. Interpretação de texto. Não pode prejudicar o empregado, não o empregador. Então a alternativa correta é a segunda. O princípio da condição mais benéfica assegura ao empregado as vantagens conquistadas durante o contrato de trabalho. Ok. Segunda. Assinale V nas alternativas corretas e F nas alternativas incorretas ou erradas. Primeiro, para caracterizar o vínculo empregatício, basta que exista pessoalidade e onerosidade. Pessoal, são só esses dois requisitos? Presta atenção. A alternativa está falando basta. Só precisa desses dois? Não, existem outros. Onerosidade, habitualidade, subordinação e pessoalidade. Então não bastam dois. Eu falei para vocês que precisa ter todos os 4 requisitos. Para caracterizar o vínculo empregatício, basta que exista pessoalidade, habitualidade e onerosidade? Não, está faltando subordinação. A alternativa está errada. 3. Terceira. Para caracterizar o vínculo empregatício, basta que exista subordinação e onerosidade? Não, não tem todos os requisitos. Para caracterizar o vínculo empregatício, um dos requisitos necessários é a habitualidade. Correto, é um dos necessários. Eu não estou falando que é o único, eu estou falando que é um deles. Ok. Para caracterizar o vínculo empregatício, basta que exista pessoalidade, trabalho diário, onerosidade e subordinação? Não, porque a habitualidade é diferente de trabalho diário. Então a correta é a penúltima alternativa. Terceira questão, que é grupo empresarial para o direito do trabalho. Aí você deveria dizer que é quando 2 ou mais empresas possuem sócios em comum, não precisa, pode ser, basta um sócio em comum, ou de alguma outra maneira se comprova que existe um vínculo entre essas empresas. Aí haverá o grupo empresarial. E quais são as consequências para o direito do trabalho? As consequências são que uma empresa do grupo empresarial, se ela tiver alguma dívida trabalhista, todas responderão por essa dívida. Quarta questão. Acerca das espécies de trabalhadores, assinale a alternativa incorreta. O autônomo não pode ser considerado empregado, pois lhe falta o requisito da subordinação. O autônomo falta subordinação, gente? Ou falta habitualidade? Vamos ver as próximas. Eventual é a pessoa jurídica que presta serviços habituais e gratuitos. Já começa que eventual é a pessoa física. E não é gratuito, ele trabalha para ganhar. Então está errado. O avulso deve ser contratado através da intermediação do sindicato ou por meio do órgão gestor de mão de obra. Essa alternativa está correta. Diferentemente do empregado, ao trabalhador voluntário falta o requisito da onerosidade. Alternativa correta. Vamos voltar para a primeira? O autônomo não pode ser considerado empregado, pois lhe falta o requisito
da subordinação. Está correto? Está também. Falta habitualidade? Falta. Mas falta subordinação também? Falta subordinação, gente, porque o autônomo ele não vai ficar recebendo ordens, ele vai prestar um serviço. A finalidade, melhor dizendo, o autônomo ele é contratado para que ele preste um serviço fim, não um trabalho meio. O que significa isso? Não importa como é que ele vai fazer, o que importa é que ele entregue o resultado, certo? Então também falta subordinação ao autônomo. E a segunda alternativa ela é esdrúxula, tão esdrúxula a ponto de você conseguir identificar que ela é única e incorreta. Quando eu falo assim, eventual é a pessoa jurídica, não, é a pessoa física, que presta serviços habituais e gratuitos. Se é eventual, não é habitual. E também não é gratuito, porque ele não está ali para trabalhar de graça, ok? E aí vem a quinta questão, que é um texto diferente. O governo quer formalizar jornada diária de até 12 horas com limite de 48 horas semanais. E essa também foi uma questão apenas de interpretação de texto. Vamos ver as alternativas. Primeiro, o novo projeto visa incentivar a criação de empregos a partir da criação de novas modalidades de jornada de trabalho. Vamos analisar as outras? Segundo, com a reforma trabalhista anunciada, todos passarão a trabalhar 12 horas por dia. Não, o texto não fala isso. O texto fala que foi criada uma nova modalidade. É apenas mais uma, dentre várias opções. Ok? Então está errado. Apesar de todos conseguirem trabalhar 8 horas por dia, será mais produtivo aumentar a carga horária para 12 horas. Todo mundo consegue trabalhar 8 horas por dia? Não tem desemprego no Brasil, é isso? Então não falta emprego, todo mundo consegue. O próprio texto está falando que não. Olha, é justamente porque algumas pessoas não conseguem emprego, não existem vagas tradicionais de 8 horas por dia, então muitas pessoas não acham emprego, porque as empresas não têm outra opção, então não vão fornecer. Não tem dinheiro para contratar pessoas para esse tipo de carga horária. Então essa alternativa está errada. E a última, a nova jornada de 12 horas não poderá ser negociada, pois será uma determinação da lei. O próprio texto fala que isso vai ser através de sindicato, vai ser através de negociação coletiva, acordo coletivo. Tem nada a ver. Então a alternativa correta é a primeira. O novo projeto visa incentivar a criação de empregados a partir da criação de novas modalidades de jornada de trabalho. Alternativa correta. Mais um modelo de prova. Esse daqui também foi de ciências contábeis. Vamos lá. Acerca do princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Já é outro princípio que eu perguntei. É correto afirmar que 1. A não ser que o empregado concorde, não se pode alterar o seu contrato de forma prejudicial. Já falamos isso nesse vídeo. O vídeo já está aí com 28 minutos. Não vou voltar a ficar explicando isso. Então, ainda que o empregado concorde, não dá. Não basta que o empregado concorde. Ele não pode renunciar aos direitos. 2. A não ser que o empregado concorde por escrito, não pode se alterar seu contrato de forma prejudicial. Não. Mesmo que seja por escrito, não pode renunciar a nenhum direito. Ainda que o empregado concorde, não se pode alterar seu contrato de forma prejudicial. Correto. Ainda que ele concorde, não se pode alterar. A alternativa está correta. Qualquer alteração contratual é permitida, desde que seja devidamente documentada. Errado. Não é qualquer coisa que se permite. Você não pode reduzir os direitos dos empregados. Então aqui está certo. Aqui é a alternativa 3. É a penúltima opção, apenas a alternativa 3 está correta. Segunda, assinale V nas alternativas corretas e F nas erradas. O contrato de trabalho só será válido se também for verbal. Não, pode ser tácito, ok? O contrato de trabalho só pode ser realizado com pessoa capaz, mas é possível ser empregado a partir dos 16 anos de idade. Correto, a partir dos 16 já pode ser empregado. Em função do princípio da proteção, a atividade criminosa também deve ser protegida pelo contrato de trabalho? Não, né? Já pensou um traficante não cobrar? Ah, eu quero cobrar porque eu vendi 50 quilos de maconha, a pessoa a pessoa não pagou, ou sei lá, um exemplo de direito de trabalho. Ah, eu produzi maconha o ano inteiro e meu chefe não me pagou. Não tem sentido, tá? O contrato de trabalho só será válido se for homologado pelo sindicato. Não tem nada a ver, nunca falei isso, nunca ensinei isso para vocês.
O contrato de trabalho só pode ser realizado com pessoa capaz. Isso significa que o empregado não pode ter menos de 18 anos de idade, alternativa incorreta, porque a partir dos 16 já pode. Terceira, tempo de sobreaviso. O período em que o empregado está em sua residência aguardando o chamado para o serviço? Sim. O período em que o empregado está trabalhando em casa? Não, ele não está trabalhando, ele está esperando. O período em que o empregado não está trabalhando, mas encontra-se aguardando ordens dentro da empresa? Não, é em casa. A hora extra. Não tem nada a ver hora extra com sobreaviso. Então a alternativa correta é a primeira. Quarta questão. Acerca do contrato de trabalho, assinale a alternativa incorreta. Via de regra, possui prazo determinado. Já falamos que não. Via de regra, possui indeterminado. E a segunda alternativa que está correta. Depois, será por tempo determinado no contrato de experiência. Está correto. Para ser por prazo determinado, deve obedecer os requisitos legais, não bastando que o empregado concorde, também incorreto. A alternativa está pedindo a incorreta é a primeira, que diz que possui prazo determinado via de regra. Depois, a quinta questão é o mesmo texto da Mercedes e as alternativas são: primeira, após a Mercedes propor um programa de demissão voluntária, todos os funcionários aderiram. Já falamos que não, está errado. Apesar de todo o seu esforço, a Mercedes precisou pela primeira vez criar um programa de demissão voluntária? Errado. A crise alegada pela Mercedes não foi tão forte a ponto de afetar a fábrica de luxo. Correto. Está no texto, interpretação de texto. E por fim, a interrupção de alguns contratos de trabalho foi a solução encontrada pela Mercedes para não precisar demitir mais funcionários. Professor, eu marquei essa, tá? Isso está escrito no texto. Não, o texto fala sobre a suspensão e não sobre a interrupção. Tudo bem? Ok, gente. E por fim, gostaria de finalizar esclarecendo uma questão de um dos trabalhos da primeira V que eu passei para vocês e que alguns alunos vieram me questionar: professor, o senhor ensinou que apenas as empresas com mais de 10 funcionários devem ter controle de entrada e saída, devem ter cartão de pontos. E lá a alternativa correta dizia: empresas com mais de 15 funcionários devem ter. Sim, está correto. Pessoal, isso é interpretação. Preste bastante atenção. A alternativa não falou, repito, ela não falou que somente as empresas com mais de 15. Ela não disse apenas a partir de 15 ou somente a partir de 15, exclusivamente a partir de 15. Então, se você aprendeu que com mais de 10 funcionários tem que ter o controle, então com 11, 12, 13, 14, 15, 1 milhão de funcionários tem que ter o controle, certo? Vocês já estão na faculdade, pessoal, então não esperem que eu sempre faça questões copiando e colando o que está no material, tá? Vocês já têm condições de interpretar, vocês sabem, vocês têm capacidade, eu sei que vocês têm. Então, assim, a maioria acertou. Alguns questionaram e tudo bem, é uma pegadinha e múltipla escolha. A gente utiliza a pegadinha que é para ver se o aluno está atento, para exigir interpretação de texto. Mas, repito, a alternativa não dizia que era apenas para mais de 15. Muito cuidado com isso daí. Se eu ensinei que é com mais de 10, qualquer número acima de 10 está correto, a não ser que eu tivesse colocado na questão que apenas, somente, exclusivamente, unicamente com mais de 15. E isso não estava na alternativa. Tudo bem, pessoal? Eu espero ter ajudado com vocês com essa correção de prova. Depois vou tentar arrumar um tempo para fazer novos vídeos comentando as matérias. E se vocês tiverem dúvida com relação a um ponto específico da matéria e quiser que eu faça um vídeo, escreva pelo sistema que eu estou à disposição. Um forte abraço para vocês, bons estudos e até mais.